coisa. Jornal de hoje, domingo 5 de fevereiro deste ano. Colocaram nas minhas mãos, aliás, quem colocou nas minhas mãos esse jornal, com essa matéria aqui, ele estava indignado. Falou, como que pode alguém ter coragem de escrever uma matéria dessa? Ora, nós sabemos que São Paulo, da Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, ele era fariseu, da seita dos fariseus, legalista, guardador da lei, de tal maneira zeloso naquilo que ele cria, que ele não aceitava que Jesus Cristo, que estava aqui, que estava aqui na terra, em carne e osso, se colocasse aqui como filho de Deus e trazendo uma nova doutrina, um ensinamento, cumprindo a lei por nós e trazendo o tempo da graça, a salvação de graça vinda de Deus, através do nascimento do Filho Jesus. Não aceitava, ele chamava a seita dos nazarenos. E ele era tão zeloso da lei que ele achava que a lei estava sendo violada pelos seguidores de Cristo, pelos discípulos de Cristo. Cristo morreu, foi para o céu. Saulo se levanta para perseguir os discípulos de Cristo. E vocês calculam uma coisa? Que ele matou a muitos, levou presos muitos discípulos, seguidores de Cristo daquele tempo, no tempo de Nero, de Calígula, imperadores romanos que imperavam sobre a Judéia. Estava lá Saulo com a fama daquelas de matador de crente, matador de discípulos cristãos. Quando ele pede carta dos anciãos, lá do templo em Jerusalém, dos sacerdotes e autorização do Sinédrio, falou, vou para Damasco, lá na Síria, onde está aquele tão triste acontecendo aquelas coisas lá hoje, né? Ele chega lá com cameria, com a carta para prender alguns que estavam lá, alguns discípulos de Cristo. No caminho, Atos capítulo 9, Bíblia Sagrada, revela que ele teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus apareceu para ele, numa luz forte no caminho de Damasco, e ali Saulo se converteu a Cristo naquele encontro. Se tornou hoje considerado, com ensinamentos, o segundo Cristo. Um homem que até hoje usamos a Bíblia, católico usa as edições paulíneas. E muitos usam a Bíblia e as cartas que Paulo escreveu. Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo realizou no tempo em que ele estava convertido aqui como apóstolo, até a sua morte. Morte de degola. Degolaram o apóstolo Paulo. Mas está com o Senhor Jesus nos céus. Ora, que coragem teve esse escritor chamado Lisandro Udrich? Eu resisto em ler toda a matéria. Não. E o pouquinho que vou ler corta a alma de quem conhece a verdade. Só para vocês terem uma noção, ele de São Paulo foi um homossexual egodistônico. Que isso? Ele tinha tendências de homossexualismo, só que não quis assumir isso. É a qualidade que ele diz aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele discorre aqui na sua matéria que ele não gostava de mulheres, que ele se opunha a casamentos e um monte de, me perdoa a palavra, viu? Asneiras de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum bíblico, nem a história contemporânea,
nem a história espiritual desse homem de Deus chamado apóstolo Paulo. Ele pôs aqui, a versão apresentada sobre Saulo ter conversado com Jesus, já desencarnado, quer dizer, o encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco, é pouco convincente. Ainda mais que Saulo foi um macho fêmea que trocou a namorada Abigail por um amante. Um amante. Trocou a namorada por um amante. Saiu do armário e se castrou num ritual de penalidade corpórea. Está vendo a ignorância do cara? Eu vou explicar. Em homenagem à deusa pagã romana Cibele. Isso deve estar em alguma história apócrifa. O livro apócrifo, que não tem originalidade. Não consta no original. Alguém inventou lá, escreveu e mandou brasa. Para começar, não fala a Bíblia sobre a namorada dele. Não fala nem sobre a esposa. Tá? E ele não se castrou. Judeu, viu? Para os ignorantes, judeu, com 8 anos de idade, aliás, 8 dias de nascido, era levado ao templo para circuncidar. Sabe o que é nos dias de hoje isso? Cirurgia de fimose. Tá? Era lei judaica, lei judaica. Outra coisa que ele escreve aqui. Inúmeras personagens famosas foram bissexuais, inclusive Davi. O Davi da Bíblia. Olha aqui. São Francisco de Assis. Bom, São Francisco de Assis eu não sei. Davi eu conheço a história dele. São Francisco eu não conheço. Crisanto. Alexandre o Grande. Também parece, né? Também. Nero. Foi pederasta, homossexual. Tudo quanto toda e qualquer perversão sexual Nero praticou. Calígula também. Da Vinci, não sei. Sócrates também não sei. Aquiles, Marco Aurélio. Na Roma antiga, o homossexualismo era algo tão comum que as mulheres serviam apenas para a reprodução. De Roma veio muito lixo para o mundo todo. Da antiga Roma. E da atual, também número muito grande de homossexuais. Muito grande. De homossexuais. E não precisa nem falar que eles são assumidos. Só o jeito dá para notar que são. Agora, veja bem. Paulo interpretou de forma, pois aqui, rigorosa a proibição de 23 do Levítico. Não te deitarás homem como se fosse, com homem como se fosse mulher, pois isso é uma abominação. E se considerava um pecador sem perdão. Paulo deu início à histeria cristã. Se considerava pecador indo para o inferno. Chega. Se esse escritor tivesse pelo menos lido só esse versículo, não sabe estudar a vida de Paulo não, só esse versículo que ele deixou aqui em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 10. Por isso que nós, evangélicos, somos contra o kit gay, que está para ser distribuído aí, já está em pauta lá em Brasília, lá numa discussão daquelas, a bancada evangélica se levantando de tal maneira, e também não aceito por evangélicos que ainda creem na palavra de Deus. Não somos contra os homossexuais, mas contra o pecado do homossexualismo. Considerem homofobia ou não, não importa. Está escrito na Bíblia aqui. E se alguém homossexual, assumido ou não, bissexual, seja o que for, vier perguntar para nós qual é as condições de Deus para uma pessoa entrar nos céus, eu vou dizer, a primeira condição é não ter esse pecado. Está aqui escrito em 1 Coríntios capítulo 6.
Põe aí, Israel, não erreis, nem os devassos, toda a prática de devassidão, impurezas, nem os idólatras, aqueles que idolatram caneta ungida, rosa ungida, sal, toalhinha, ídolos feitos por mãos de homens, né? De pau, de barro, de gesso, de alumínio, de ferro, isso é idolatria. Nem os adúlteros, tudo que se fala de adultério está incluído aqui. Nem os efeminados, está lendo aí? Está escrito aí, efeminados. Quem são os efeminados? Aqueles que querem ser do sexo oposto. Por exemplo, o homem quer ser a mulher quer ser o homem. Nem os efeminados, está incluído aí também, nem os sodomitas, está incluído os homossexuais, pederastas, tarados, pedófilos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Maldizente é esse que escreveu essa matéria aqui, ó. É maldizente. Está dizendo mal de um santo de Deus. Maldizente, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está vendo? Só basta ler isso aí. Essa era a posição do apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu só tenho que dizer, mas que coisa! Agora, eu tenho uma matéria ainda desse escritor aí para a semana que vem, dizendo que a família de Jesus era complicada. Esse cara é complicado, hein?